Muito bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesta terça-feira, 5 de julho de 2022. Metade do ano já se foi, hein, gente? Passa rápido, né? Pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Inscritos aqui do canal Juliana Bertolozzi, um grande abraço. Amigos, eu vou gravar hoje um vídeo que com certeza vai ser dividido em algumas partes para que não fique muito cansativo para vocês, sobre um assunto que tem dominado as redes sociais. As mídias normais nem tanto, claro. Com exceção da Rede Record, que abordou o assunto no domingo à noite. Eu vou falar sobre isso com detalhes daqui a pouquinho. Mas eu quero falar sobre a delação de Marcos Valério, que tá dando o que falar. Bem, pessoal, a minha ideia de dividir os vídeos é porque eu quero recapitular algumas coisas. Afinal, tem muita coisa aí no ar, muita coisa que aconteceu há bastante tempo, pelo menos 20 anos atrás. E eu acho que é importante a gente relembrar tudo e entender como é que a gente chegou nesse momento aqui dessa delação do Marcos Valério. Tem algo novo? Sim, tem coisas novas, sim. Isso é importante? Sim, bastante. Envolve um dos maiores mistérios, talvez, dos últimos 20 anos. A morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Envolve também a relação bem estreita entre PT e o PCC, o primeiro comando da capital. Uma facção criminosa que teria sido fundada em 31 de agosto de 1993 por 8 presidiários na Casa de Custódia de Taubaté, também chamada de Piranhão, que fica a 130 quilômetros da capital de São Paulo e é considerada a prisão mais segura do estado. No início, o PCC, na verdade, era conhecido apenas como um partido do crime, afirmando que pretendia combater a opressão dentro do sistema prisional paulista e vingar a morte dos 111 presos mortos em 2 de outubro de 92, naquilo que foi reconhecido como o Massacre do Carandiru, quando a polícia militar matou presidiários que estavam fazendo rebeliões no pavilhão 9 da extinta Casa de Detenção de São Paulo. E naquela época o grupo usava um símbolo chinês de equilíbrio, yin, yang, em preto e branco, que era considerado uma maneira de equilibrar o bem e o mal com sabedoria. O grupo, cuja existência sempre foi ignorada pelo governo, embora havia passado 8 anos até que se tornou conhecido nacionalmente com as famosas rebeliões que ocorreram nos anos 2000 e a mega rebelião de 2001, que envolveu 29 presídios em represália pela transferência dos principais chefes do grupo, continua firme e forte até hoje. Há 15 anos, São Paulo parou. O primeiro comando da capital, PCC, organizou ataques coordenados às polícias de todo o estado. Foi durante o governo de Geraldo Alckmin, hoje candidato a vice de Lula, e o PCC levou toda a culpa. Até que Marcos Valério, em mais uma delação premiada, trouxe a verdade à tona. Ele ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, detalhes sobre o que seria a relação entre petistas e o primeiro comando da capital, o PCC, que Celso Daniel, morto em 2002, tinha um dossiê que revelava todo o esquema do partido com as empresas de transportes ligadas a membros do PCC. Tá com o seu Silvio Pereira. E o Silvio virou para mim e falou: Marcos, o Vanan quer revelar que além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingo. E que dentro desse dinheiro de bingo, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E crime organizado lê-se PCC. E Alckmin, hoje vice do Lula, assiste a tudo calado. A relação do PT com o crime organizado vem de longe. PT e PCC, juntos na presidência. Já parou para pensar? Bem, pessoal, eu estou colocando aqui na tela uma imagem com os líderes, né, a cúpula principal do PCC,
quem são eles, onde estão hoje, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles detalhadamente, sobre como eles dominaram o governo, e por que isso tudo é importante? De novo, isso tudo a gente tem que relembrar, a gente tem que guardar com carinho e amor para poder fazer as ligações com as novas delações de Marcos Valério, que afirmou que há uma relação entre o PT e o PCC. Uma relação que a gente sempre soube que existiu e agora está detalhada na cara de todo mundo mais do que nunca, né? Então, vamos observar aí, vamos dar uma olhadinha em quem são os líderes principais do PCC. O primeiro é o Marco Camacho, o conhecido Marcola, que hoje está na penitenciária de Presidente Venceslau. Temos também Abel Pacheco de Andrade, conhecido como Vida Louca, que está na penitenciária de Presidente Bernardes. Temos Roberto Suriano, Beto, que está na penitenciária federal de Porto Velho. Temos também Rogério de Simone, o GG do Mangue, que está na penitenciária de Presidente Venceslau também. Temos Daniel Vinícius Canonico, chamado de O Cego, está na penitenciária de Presidente Venceslau também. Aqui então temos também Fabiano Alves de Souza, conhecido como Biano, também está na penitenciária de Presidente Venceslau. Depois nós temos Edson Borges Nogueira, o conhecido como Birosca, e está também na penitenciária de Presidente Venceslau. E por último nós temos Júlio César Guedes de Moraes, que também está na penitenciária de Presidente Venceslau. O PCC tem até um estatuto definindo como são as regras de quem se filia à facção. Existe sim uma marca PCC, né? Uma ética do crime, que eles que definiram, que define o que é certo e errado em termos das pessoas e os criminosos, todo mundo que vive nos espaços controlados pelo PCC são cobrados. O PCC tornou homogênea a aplicação dessas regras e sistematizou um conjunto de códigos e regras escritas que servem de balizas para o comportamento esperado dos seus filiados e que também definem as punições aos filiados que cometem erros, em conformidade com a gravidade do erro. É importante destacar que essa ética é obviamente produzida a partir de uma moralidade assentada numa visão tradicional de mundo machista, misógina e conservadora. Economicamente falando, o PCC atua no mercado criminal com a marca própria, PCC, e os ganhos são voltados para o financiamento das atividades da facção, como, por exemplo, a alimentação levada pelos seus parentes, transporte, cesta básica, financiamento de assaltos, armas, etc. Né? Já os integrantes do grupo, que pagam mensalidades, podem ter os seus ganhos pessoais, seguir trajetórias próprias, desde que não interfiram nos negócios do grupo principal, os seus irmãos, como são conhecidos. Esses negócios pessoais do PCC, pessoal, importante dizer, movimentam mais recursos ainda do que aquele movimentado pela própria facção em si. Quanto maior a quantidade de parceiros e quanto maior a rede, mais todos tendem a ganhar. O patamar dos negócios das drogas, por exemplo, mudou completamente quando o PCC alcançou as fronteiras e passou a atuar no atacadão do tráfico. Então, quanto maior a quantidade de parceiros em diversos estados e também fora do Brasil, maiores os lucros, não? Assim, o PCC seguiu uma dinâmica expansionista, promovendo alianças e também rivalidades, e consegue hoje vender drogas, tanto como pessoa física ou jurídica, no Brasil inteiro, e transformou a cena nacional do crime. Agora, o que o PCC tem a ver diretamente com o governo? Bom, na verdade, o PCC montou um império em São Paulo sob a gestão de Geraldo Alckmin. Vamos entender um pouquinho mais? O que o PCC ganhou ao fazer um acordo com o governo paulista em 2006? Porque sim, houve um acordo. Vamos lembrar o que estava acontecendo nessa época?
Em 2006, ou seja, há 16 anos, o PCC espalhava o terror no estado de São Paulo. Foi assim que, na verdade, o PCC se tornou a maior organização mafiosa do país, né? Com os ataques de maio de 2006. Esses ataques mataram 59 seguranças, agentes de segurança nas ruas. Houve rebeliões em 74 presídios paulistas e os ataques aconteceram entre os dias 12 e 20 de maio de 2006. Hoje a facção tem status de máfia e arrecada por cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano só com narcotráfico. Esses ataques que paralisaram São Paulo em 2006 aconteceram em represália ao isolamento de 765 presos da facção criminosa PCC na penitenciária 2 de Presidente Venceslau, na calada da noite e na véspera do Dia das Mães, que é uma data considerada sagrada pela população carcerária. Não me perguntem o motivo, tá? Foram mortos nessas rebeliões 24 policiais militares, 8 policiais civis, 8 policiais penais, 3 guardas municipais e ainda outros 16 agentes. O PCC decretou toque de recolher em diversas regiões, o comércio foi fechado, o transporte público foi paralisado, escolas suspenderam as aulas. Foi um terror, um caos. Quem estava aqui? Eu estava aqui. Eu vi tudo isso, eu presenciei tudo isso e posso afirmar que sim, foi aterrorizante, foi um verdadeiro caos. A cidade parou, o medo dominou tudo e todos. Nesse mesmo período, 505 civis foram assassinados a tiros no estado de São Paulo e até hoje ninguém foi responsabilizado criminalmente por qualquer uma dessas mortes, tá? A maioria delas, na verdade, foi atribuída a policiais militares em serviço, a grupos de extermínio, mas foi justamente a partir dessas matanças, que ficaram conhecidas como os crimes de maio de 2006, que o PCC começou a se estruturar como uma verdadeira organização empresarial e mafiosa. Na época, o GAECO, né, o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, apurou que o PCC passou a manter, desde então, escalões de hierarquia com funções bem definidas, disciplinas muito rígidas, né? Então, em 2012, eu vou pular um pouquinho aqui só para dar alguns fatos, mas a gente já vai voltar para 2006 para ver o que aconteceu, tá? Mas só um dado aqui, em 2012, né, 6 anos após esses ataques que aterrorizaram São Paulo, os promotores de justiça do GAECO calcularam que o número de integrantes do PCC nas ruas girava em torno de aproximadamente 1.800 pessoas, além de outros 2.400 presos distribuídos nas penitenciárias paulistas e também em outros estados brasileiros. Além disso, o PCC também já tinha, em 2012, associados em outros países da América do Sul, principalmente Paraguai, Bolívia e Colômbia, conhecidas regiões produtoras de maconha e cocaína. A partir de 2014, o PCC chegou a definir como atividade principal a exportação de cocaína para a Europa via portos brasileiros, especialmente os portos de Santos e Paranaguá, no Pará. As drogas eram escondidas em contêineres nos navios em meio às cargas lícitas. O GAECO estimou que em torno de 240 a 300 milhões de reais foi o faturamento anual do PCC em 2014, somente com esse tráfico internacional de drogas aí, tá? O lucro, facilmente comparado de uma empresa multinacional. A facção PCC estava exportando no mínimo 1 tonelada por mês de cocaína para a Europa. Planilhas apreendidas com o GAECO mostram que no período de janeiro de 2018 a julho de 2019, se não me engano, a facção movimentou 1,2 bilhão de reais com o envio de cocaína para países europeus. Além disso, o GAECO também apurou que o PCC contratou doleiros. Guardem bem isso. O PCC então contratou doleiros para cuidar da lavagem de dinheiro e também montou casas-cofre, tipo bunkers. Sabe, tem gente aqui, né, vocês já ouviram falar em pessoas em políticos aí que tem bunkers.
na verdade são apartamentos vazios onde as pessoas guardam dinheiro. Parece que teve um aí que tinha acho que 51 mil reais, né, em dinheiro vivo, super normal, quem nunca, né? Eu acho que eu me empolguei um pouco e falei errado, tá? O bunker ao qual eu me referi, de um político chamado Gedel Vieira Lima, que está voltando à cena, tá? E tá aí, tem aparecido ao lado daquele cara lá que só tem 9 dedos, né? Tá querendo um carguinho político e tal. Nesse bunker que ele mantinha no apartamento, ele tinha, na verdade, 51 milhões de reais e dólares ali em dinheiro vivo. Quem nunca? Continuando, né? Então, até o PCC contratou os doleiros, então, para cuidar da lavagem de dinheiro e montou casas-cofre, né? Bunkers, para esconder a grana. Adquiriu veículos blindados, isso vai ser importante daqui a pouquinho, lembrem-se disso, tá? Quando a gente for falar sobre o caso do Celso Daniel e outros casos. Tudo com compartimento secreto para transportar milhares de dólares e reais em segurança, tá? O PCC, naquela época, já tinha atingido o status de máfia e hoje já ultrapassou esse status aí faz tempo, né? Eles têm lavagem de dinheiro no exterior, enfim. Vamos voltar agora para aquelas rebeliões lá de 2006. Porque é necessário a gente entender o que é que aconteceu ali, porque afinal, após as rebeliões de maio de 2006, que ocorreram sob o governo de Geraldo Alckmin, e que inclusive houve um acordo entre o governo de Geraldo Alckmin e o PCC para que eles dessem uma trégua no terror que eles estavam tocando, foi aí que o PCC entrou de vez para o governo. Então vamos lá, pessoal, a pergunta que não quer calar, né, a princípio, a primeira, né? O que o PCC ganhou com o acordo feito com o governo paulista em 2006? Bem, como eu falei antes, na época a facção realizou diversos ataques, especialmente a postos da polícia militar, né? E de maneira coordenada. E os ataques foram interrompidos após uma reunião que ocorreu no presídio de Presidente Bernardes, no interior do estado de São Paulo. De acordo com o jornal O Estadão, a solução, a mediação, a conversa, foi encaminhada pela advogada Iracema Vaciavel, que era então presidente da ONG Nova Ordem, que defendia os direitos os direitos dos presos e representava o PCC. Iracema estava junto com o líder Marcola. Já Geraldo Alckmin não foi, né? Ele mandou seu substituto, Cláudio Lembo, que era o vice-governador na época e que inclusive assumiu o cargo ainda naquele ano, em 2002, já que Geraldo Alckmin se retirou para concorrer ao cargo de presidente. Não deu certo, óbvio. Enfim, o substituto dele foi o Cláudio Lembo, né, que deu aval para o encontro. E também estavam presentes os secretários de Segurança Pública e de Administração Penitenciária. A história, na verdade, foi revelada mais tarde pelo delegado José Luiz Ramos Cavalcante, que depôs num processo contra advogadas supostamente ligadas ao crime organizado, tipo essa Iracema aí, né? Sobre essa reunião, esse encontro, Cláudio Lembo diz não se lembrar de detalhes nem do que aconteceu lá dentro. Ele apenas disse que autorizou a viagem e o que aconteceu lá, o que foi discutido, ele disse não ter ideia. Porém, os detalhes que contam toda a história e que são tudo que nos interessam agora, né? Em tese, garantiu-se naquele momento a rendição dos criminosos desde que fosse assegurada a integridade física desses criminosos. Os atentados cessaram de repente e o poder do PCC só cresceu a partir desse encontro. Geraldo Alckmin, claro, sempre negou qualquer tipo de acordo, mas o fato é que a relação do governo de São Paulo com o primeiro comando da capital só se tornou mais confusa com o passar do tempo, só para usar um eufemismo, e mais forte. Os laços se estreitaram, viraram grandes amigos ali, né? O deputado Conte Lopes, um ex-capitão da PM, declarou certa vez que o PCC é uma cria do PSDB. Concordo, senhor ex-capitão.
Na verdade, eu acho até que o PCC, além de ser uma cria do PSDB, tem pai, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, aquele que desconhecia o PCC, que nunca soube de acordo nenhum, nunca participou de nada, não sei, não vi, não tem ideia, pediu, em 2010, votos para um candidato a deputado estadual do PSC, chamado Claudinei Alves Santos, mais conhecido como Ney Santos. Pouco tempo depois, Santos foi preso, acusado de adulteração de combustível, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e formação de quadrilha. E ele também era investigado por seu envolvimento com o PCC. Em seu nome, havia o patrimônio de 50 milhões de reais, incluindo uma Ferrari e um Porsche. E o que aconteceu com o Ney Santos? Virou prefeito de Embu. Agora pulemos para o ano de 2012. Por que foi tão emblemático assim? Porque eu citei antes. Bem, Geraldo Alckmin saiu-se como herói de uma situação que a gente nem sabe se aconteceu ou não, né? Mas enfim, herói! Palmas para Geraldo Alckmin. Digamos que ele teria sido ameaçado de morte, segundo um recado interceptado, não sei por quem, não sei quando e nem por quem, nem como, onde, tá. Vocês também não. Os bandidos dizem que as coisas ficaram mais difíceis para eles, pois eu quero dizer que vai ficar muito mais difícil, disse Geraldo Alckmin, triunfal em Mirassol. Disse ainda, nós não vamos nos intimidar, é nosso dever zelar pelo interesse público. Palmas para Geraldo Alckmin. Eles só não contavam com a astúcia do ex-secretário Antônio Ferreira Pinto, que revelou que a escuta dos membros do PCC circulava desde 2011. Ou seja, aquela historinha ali não tinha credibilidade alguma. Essas gravações nunca existiram, tanto que os promotores nunca viram, nunca tiveram acesso e por isso ignoraram, né? Mas aí vem o governo e diz, não vou me intimidar. De novo, eu acho que Geraldo Alckmin não tinha ideia de que essas ameaças tinham acontecido há pelo menos 2 anos atrás e nunca foram levadas a sério por absolutamente ninguém. Ninguém. Nem aqueles manequins para quem o Dória acenou no shopping vazio. Ninguém. Já em 2014, temos outro evento inacreditável, senhores, um relatório vazado do Ministério Público que falava sobre um esquema para tirar Marcola e outros 3 grandes chefões do PCC da penitenciária de Presidente Venceslau. O plano estaria sendo arquitetado havia pelo menos 8 meses. Os homens já tinham cerrado as grades das janelas de suas celas, colocando em seguida, devidamente pintadas, esquema de filme mesmo, sabe? E aí, qual que era a ideia? Eles iam sair dali para uma área do presídio que não tem cobertura de cabos de aço, e dali eles seriam içados por um helicóptero com adesivos da Polícia Militar. Parece super real, né? Pois é, eu também achei nada real, mas enfim. Acho que daria um filme C. Hollywood, talvez. Enfim, o vazamento desse documento criou situações surreais. Policiais ficaram lá de tocaia, aguardando os meliantes. Jornalistas correram para lá em peso. No Jornal Nacional, um repórter perguntava sussurrando a um sniper, né? Como é que funcionava a arma dele. Porque já que não tinha nenhuma ação, esse era o jeito de entreter o povo, né? É óbvio que não aconteceu nada. Nada. Na dica de nada. Mas Alckmin, nosso grande herói, estava pronto para faturar. Elogiou o desempenho da Polícia Militar, 24 horas, permanentemente lutando contra o crime, contra todas as organizações criminosas, não importasse a sigla que tivesse, e disse, São Paulo não retroage, não se intimida. E para ele foi um vazamento lamentável e que teria interrompido os planos do PCC, que ficaram intimidados, mas enfim. O PCC é esse aí que está intimidado
hoje controla áreas inteiras da cidade de São Paulo, as cadeias. Eles têm ligações até com escolas de samba, eles têm bases no Paraguai, na Bolívia. Um fenômeno! E graças à transferência de presos, São Paulo exportou membros da organização para o país inteiro. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui a primeira parte do nosso vídeo sobre a delação de Marcos Valério, a ligação do PT com o PCC. Hoje vocês aprenderam um pouco mais, ou relembraram um pouco mais sobre as origens do PCC, né? E o nosso próximo episódio vai ser uma continuação sobre tudo isso. A gente vai falar, então, sobre como que o PCC foi se entranhando cada vez mais no governo de São Paulo, cada vez mais se entranhando na figura de Geraldo Alckmin, que foi lhes dando poder. E vamos ver aí também as ligações cabulosas entre alguns partidos, o PT, na verdade, vamos já falar, e o PCC, e a morte de Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André há 20 anos, e também falaremos sobre o sequestro de Abílio Diniz, já que aquele cara de 9 dedos tocou nesse assunto há poucos dias durante uma convenção, falou sobre os meninos que sequestraram o empresário. A gente vai falar tudo isso um pouquinho, então, no próximo episódio. Obrigada pela paciência e pela audiência, e até logo aqui no canal Juliana Bertolazzi.